é o resultado de síntese de hidrocarbonetos que saem do interior da Terra e entram pela crosta terrestre. Mas vamos admitir que o petróleo seja um combustível fóssil. Você queima o petróleo, libera outros componentes, como, por exemplo, dióxido de enxofre, SO2, que se combina com a umidade atmosférica e forma gotículas, aerossóis de ácido sulfúrico. E isso é ruim. O CO2... É a tal da chuva ácida. Isso. O CO2 em si, que sai da queima, ele não é preocupante. O que é preocupante na queima é o enxofre, na forma de dióxido de enxofre, e o material particulado. Aquela fuliginzinha, aquela pureza preta. Mas isso tem a ver muito com a pureza do petróleo. Por exemplo, a comunidade europeia, ela só admite que o petróleo, o diesel queimado, tenha 10 ppm de enxofre, 10 miligramas por cada quilo de óleo. No Brasil, a gente encontra entre 500 e 2.000. Então, aí é um problema. Não adianta você ajustar o motor do seu carro, porque o combustível é ruim. É ruim. Então, o vilão não é o CO2 e sim o enxofre. O vilão não é o CO2 e sim, nas grandes cidades, é o enxofre e o material particulado que provém de um diesel de má qualidade. Né? O CO2, como eu disse, quanto mais CO2 tiver, melhor, porque aí as plantas crescem mais. Professor, até uma cena que já ficou clássica é as televisões mostram os documentários, o urso em cima de uma ilha, a jangada de gelo, em que as geleiras estão derretendo, isso está aumentando o nível dos oceanos, isso vai acabar com a cidade. Queria que o senhor falasse sobre isso também. Nós temos registros históricos de expedições que foram já em 1850, depois 1922, 1923, ao Ártico, para ver por que o Ártico estava degelando. Então, o degelo do Ártico, ele é normal. O que acontece é que a entrada do Oceano Ártico, ela é pelo Oceano Atlântico. Existe uma pequena ligação com o Oceano Pacífico, chamado Estreito de Bering, mas por lá sai muito pouca água, entra muito pouca água. A grande entrada e saída de água é no Atlântico Norte. E ao longo desses anos, por exemplo, houve um grande degelo entre 1938 e 1942, isso está muito bem documentado, porque foi o período da guerra, e eles trafegavam constantemente no Ártico, que naquela época estava sem gelo. Depois, o gelo começou a crescer de novo. E agora, em 2007, ele atingiu uma redução da ordem de 3 milhões de quilômetros quadrados. Mas se você for olhar os dados de 2009, setembro de 2009, que terminou esse verão no hemisfério norte, você vai ver que ele já se recuperou bastante. Inclusive, a cobertura de gelo está até maior do que estava em 2005. Qual é o grande enigma disso? Um fenômeno natural, que é a entrada de correntes marinhas mais aquecidas por debaixo do gelo flutuante. Quem é o responsável por isso? É um ciclo lunar que não está nos livros, que ninguém fala sobre ele, de 18,6 anos, quase 19 anos, em que é a precessão da órbita da Lua em torno da Terra. Essa precessão, então, leva 18,6 anos para ser completada. Quando ela está no máximo, como ocorreu agora entre 2005 e 2007, a força gravitacional da Lua faz com que os oceanos, até aproximadamente 40 graus norte, 40 graus sul de latitude, fiquem mais elevados. Pasme você, da ordem de 10 a 12 centímetros. Então, esse desnível entre o oceano, vamos chamar tropical, e o oceano polar, acelera as correntes marinhas, elas levam mais calor, entram por debaixo do gelo, e o internauta sabe que no gelo, 1/10 do gelo está fora da água e 9/10 está embaixo. Quando ele começa a derreter o gelo que está embaixo, aquela parte de baixo não dá mais sustentação para a parte aérea da geleira e a geleira cai. E note, gelo flutuante não aumenta nível de mar. Se você voltar para aquele documentário do Al Gore,
Uma verdade inconveniente. Uma verdade inconveniente, que na realidade deveria ser chamado de muitas mentiras convenientes, porque já houve internautas que encontraram 35 erros naquele documentário, que ganhou o Oscar, e deu até depois o prêmio Nobel da Paz, né, para o Al Gore. O Al Gore disse que o nível do mar vai subir de 20 pés. Pé é uma unidade inglesa, que corresponde a 30 centímetros. 20 vezes 30, 600 centímetros. 6 metros é o que o Al Gore disse que vai acontecer. E a gente não vê, até hoje, nada que comprove o aumento do nível do mar. É interessante, eu poderia até ter trazido para vocês, mas posso mandar depois. O capitão Sir James Clark Ross, que foi um dos exploradores da Antártica e da Austrália, ele estava na Tasmânia e ele mandou um marinheiro gravar, não sei o que deu na cabeça dele, ele mandou o marinheiro gravar o nível do mar. Ele fez um sinalzinho assim, uma reta, com um Vzinho, como a gente usa em hidrologia. 1841, André. O nível do mar continua naquela mesma marca. Então não há aumento no nível do mar. Porque o IPCC, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, diz que o nível do mar subiu 3,4 milímetros de 93 até 2006. Tá bom, vamos fazer as contas, internauta. De 1993 até 2006 são 13 anos. Vamos botar 14 anos. Vezes 3 milímetros, vai dar quanto? 40 milímetros. 40 milímetros é 4 centímetros. Agora, se eu colocar um gráfico em que na escala aqui eu tenho milímetros, aí parece um gráfico assim que o nível do mar vai subindo assustadoramente. Mas quando você olha a unidade, 40 milímetros, 4 centímetros. Eu acabei de dizer que a Lua pode fazer o mar oscilar da ordem de 12 centímetros, portanto está perfeitamente dentro da variação. Até 2006. Agora a Lua chegou naquele pico, que aliás, diga-se de passagem, Aline, causou muito estrago na costa brasileira. Mudança, para quem gosta de estudar essa parte de formação de costa, né? Causou um estrago violento. Lá em Maceió mesmo, ela tampou, temos 2 lagoas que saem, uma saída só para o mar. Ela tampou aquela saída e abriu uma outra. Professor, agora e as cidades? O próprio litoral brasileiro tem gente dizendo que as cidades que o mar está avançando, que a área de recuo da praia tem diminuído. Como é que se explica isso, se o mar não está subindo? Olha, medir nível de mar é complicado. Por quê? Porque o nosso planeta, ele é um planeta sólido, porém não é um sólido contínuo, um sólido rígido. Ele é formado de 20 grandes placas, as chamadas placas tectônicas. E essas placas se movimentam. Então, quando uma placa afunda, se eu tiver um marégrafo que está ligado a ela, esse marégrafo, a placa vai afundando, esse marégrafo vai afundar também e vai indicar que o nível do mar está subindo. Por outro lado, na outra ponta, apareceria um marégrafo dizendo que não, que está diminuindo o nível do mar. Então, há uma necessidade de, ao se fazer os cálculos do nível do mar, de levar em conta esse movimento das placas tectônicas. Por exemplo, o Brasil está em cima de uma placa que tem mais ou menos 9.000 quilômetros de extensão, até metade do Oceano Atlântico, quase próximo da costa da África. Se essa placa ela afundar de 1 grau, só em termos de ângulo, 1 grau, o nível do mar pode subir da ordem de 20 centímetros na nossa costa. Então não é que a quantidade de água no mar aumentou, não. O que ocorre é que com esses movimentos sísmicos,